Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer um pouco uma propaganda do meu curso Teoria Musical Objetiva e Prática, certo? Decifrando o Código da Música. É um curso indicado para quem está buscando conhecer um pouco mais a base da música. Aquela pessoa que canta, aquela pessoa que toca, mas que não tem propriedade, né, da teoria musical sobre aquilo que ela está fazendo. Então esse curso é super indicado para as pessoas que querem essas respostas, certo? E também para aquelas pessoas que estão se preparando para fazer uma prova para ingressar numa instituição de ensino, pode ser uma universidade, pode ser um conservatório, ou para aquelas pessoas que querem fazer uma prova para poder subir na carreira musical. Às vezes a pessoa está numa banda da aeronáutica e precisa fazer uma prova para subir ali o cargo. Então esse curso é super indicado para isso, tá? É um curso que está no Hotmart. No meu site a gente acha o link para poder conhecer, mas nesse vídeo aqui eu quero mostrar justamente o primeiro vídeo. Então eu vou fazer aqui um vídeo do vídeo, tá? E repara só como é interessante isso que vai ser dito aqui nesse primeiro vídeo. Então, com vocês, o primeiro vídeo do Decifrando o Código da Música, Teoria Musical Objetiva e Prática. Vamos lá. Bom, nesse módulo 1 aqui, a gente vai trabalhar as 4 propriedades do som. Normalmente, a gente começa a estudar música, a gente começa a estudar a teoria musical com esse tópico. E eu até pouco tempo eu me perguntava por quê, certo? Uma coisa que vai ser interessante aqui, que você vai perceber nesse curso, é que eu vou responder os porquês de forma muito clara, de forma muito lúdica, para que você consiga perceber de fato. Nos meus vídeos aí, no decorrer do tempo aí do meu canal, tem muito comentário dizendo assim, cara, eu sempre quis saber sobre isso, e quando eu perguntava as pessoas não me respondiam, vinham com algumas respostas que não exatamente queriam dizer tudo, e a minha dúvida continuava. Então a grande questão é, por que nós começamos o estudo da teoria musical trabalhando as 4 propriedades do som? Eu vou responder para você agora. O que acontece é o seguinte, se nós vamos passar a reconhecer uma partitura, a tocar uma partitura, a gente tem que entender que essas 4 propriedades, que são características de todo e qualquer som, elas precisam estar representadas na partitura. É simples. A ideia da gente começar com esse estudo é as 4 propriedades, as 4 características do som, ela precisa estar representada na partitura. E é isso que a gente vai trabalhar aqui agora. A gente vai começar a pensar sobre isso aqui. A primeira característica que eu gosto de trabalhar é justamente o timbre. O timbre é a propriedade do som que permite que a gente reconheça uma fonte sonora. Você já provavelmente passou por aquela experiência onde você está num lugar esperando uma pessoa chegar e aí de repente, sem ver a pessoa, você ouve a voz da pessoa e você reconhece a voz da pessoa. Então o que acontece é, você está reconhecendo o timbre da voz daquela pessoa, certo? No caso dos instrumentos musicais, na partitura, a gente precisa identificar qual é o instrumento que vai tocar aquele determinado trecho, aquela determinada melodia, aquela determinada harmonia, certo? Então no exemplo 1 que a gente viu aqui no nosso módulo 1, no e-book do módulo 1, a gente viu piano, tem escrito ali, está dito ali, piano. Então é um piano que vai tocar aquilo ali. O compositor, quando escreveu, ele concebeu aquilo ali para um piano executar, certo? Então eu posso, por exemplo, tocar um trechinho qualquer aqui com um timbre de piano. E hoje em dia, com os teclados, a gente tem muitos timbres, a gente tem uma variedade de timbre muito grande.
Então eu posso tocar esse mesmo trechinho aqui, essa mesma melodia, com um timbre de flauta. Certo? Com um timbre de violão. Certo? É claro que não é a mesma coisa que o próprio instrumento tocando. São coisas similares, né? Eles vão tentando buscar essa representação, mas é claro que um instrumento ele vai soar de forma muito mais original, certo? Então timbre é isso, e na partitura é dito lá taxativamente: piano, flauta, violão, trombone, violino, violoncelo, certo? Então o que quer que seja que vai ser tocado tem que ser dito antes. Qual é o timbre que vai tocar? A segunda propriedade que eu gosto de trabalhar é a intensidade, justamente porque ela também é escrita ali de forma muito presente, de forma descritiva. A gente tem como intensidades o forte, o piano, o fortíssimo, o pianíssimo, certo? Então, ó, quando a gente fala da intensidade do som, a gente está falando de sons mais fortes, mais intensos. Por exemplo, ou de sons mais leves. Certo? E isso também na partitura é representado assim, de forma escrita. No nosso exemplo 1, a gente tem ali no começo uma letra P. Logo no início da peça tem uma letra P. E aquilo ali está dizendo para o instrumentista que vai tocar: toque piano, toque leve. Já fazendo esse paralelo aqui, o nome do instrumento, o nome completo é pianoforte. Por quê? Porque anterior ao piano existia um instrumento chamado cravo, que ainda é usado hoje em dia, mas que naquela época o piano forte ele surgiu justamente como sendo o instrumento de tecla que conseguia reproduzir a dinâmica piano e forte de forma expressiva, certo? O cravo ele não consegue fazer essa dinâmica de forma expressiva. A faixa dinâmica do cravo é muito pequenininha, então se você tocar forte e você tocar leve, não tem o mesmo resultado que tem num piano. Num piano, se eu toco isso aqui, ou se eu toco isso aqui, eu apenas toquei com força diferente, com intensidade diferente. O piano responde, certo? A essa dinâmica, a essa intensidade. Eu falei aqui de dinâmica, e a dinâmica é justamente essa característica que a gente tem nessa escala entre o pianíssimo, o fortíssimo, o fortíssimo. Como é que a gente vai organizar a nossa música, certo? Com relação à intensidade. Isso é a dinâmica, e também é escrito lá na partitura de forma praticamente descritiva. A letra F representa um forte, a letra P representa um piano, FF, dois Fs, representam fortíssimo, PP, pianíssimo, MP, mesopiano. Tudo isso a gente vai estudar num módulo mais para frente de forma mais minuciosa, certo? Mas já estudamos aqui timbre, que a gente viu qual é o instrumento, qual é a fonte sonora que está gerando aquele som, e já trabalhamos a intensidade, que quer dizer a força com que um determinado som é produzido. Bom, a gente vai trabalhar agora a terceira propriedade, que é justamente a altura. Para falar de altura, eu quero falar de frequência, e para falar de frequência, eu preciso falar como os sons são produzidos. Então, o que acontece é o seguinte: a gente só consegue perceber os sons, por quê? Porque existiu vibração em algum objeto, em algum instrumento. Essa vibração foi transmitida pelo ar e chegou até os nossos ouvidos, certo? Quando a gente fala em vibração, aí sim a gente começa a falar de frequência. E a gente vai falar de quantas vibrações por segundo aconteceu para aquele determinado som ser percebido daquela determinada maneira.
Então o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, quando um oboé afina um instrumento, afina uma orquestra no início do concerto, que ele toca essa nota aqui, ele está levando para os outros instrumentistas do grupo um padrão de afinação de 440 vibrações por segundo, que é essa nota Lá aqui que eu estou tocando. Certo? Então quando a gente ouve isso aqui, quando os músicos escutam isso aqui, que eles começam a afinar os instrumentos, eles estão, na verdade, trazendo um padrão de afinação, ok? E é justamente a propriedade da altura que está sendo trabalhada aí. Frequências mais altas são aquelas em que a gente percebe como sons mais agudos. Aqui eu toquei com certeza uma frequência de um Lá com a frequência de 880 Hz. Por quê? Porque eu toquei a mesma nota que eu estava tocando antes, uma oitava acima. A cada vez que eu vou aumentando a oitava, eu vou dobrando a frequência. Então aqui 880, essa aqui eu vou ter 1760, né? Se minha conta não estiver errada aqui, certo? Então olha o que acontece, 440, 880, 1760. Então, à medida que os sons vão ficando mais agudos, ou seja, as suas frequências vão ficando mais altas, a gente vai tendo essa sensação, ó, tô caminhando para o grave agora, certo? Então, graves são aqueles sons que possuem frequências mais baixas, e agudos são aqueles sons que possuem frequências mais altas. Certo? Então, a partir de agora, cuidado quando você fala aumenta o som, porque aumenta o som, apesar de ser muito utilizado aqui na forma, no cotidiano da gente, não é, na terminologia musical, a forma mais correta de você dizer que é um som mais intenso. Tá? Aumentar um som, no termo técnico aqui da música, quer dizer tornar um som mais agudo. Com relação à altura, a gente precisa pontuar uma outra coisa aqui. Não necessariamente o som ele vai produzir uma nota musical, certo? Mas Carlinhos, como é que a gente consegue pensar um som que não produz nota musical? Os ruídos. Quando eu faço isso aqui, eu não estou produzindo nota musical alguma, correto? Quando eu faço isso aqui, eu não estou produzindo nota musical alguma, certo? Então a gente diz, os sons que possuem altura definida são aqueles sons que possuem frequência definida. Aqueles sons que não têm uma frequência definida, regular, esses sons são chamados de ruídos. E sim, eles também existem na música. Existem muitos instrumentos de percussão, por exemplo, que não têm altura definida e que são usados na música, certo? A altura vai ser representada na partitura naquela ideia do pentagrama. Os sons mais agudos serão aqueles sons que ficarão mais para cima do pentagrama. Os sons mais graves serão aqueles sons que ficarão mais para baixo do pentagrama. E claro, a gente tem toda também uma gama, uma escala que a gente vai representar ali no pentagrama. Então, basicamente, a altura, quanto mais alto no pentagrama tiver um som, mais agudo ele é. Quanto mais baixo no pentagrama tiver uma representação sonora, mais grave esse som é. Agora, existe também, para a gente trabalhar essa questão de grave e agudo, existe também as chamadas claves, certo? Por quê? O pentagrama que a gente vai conhecer no módulo 3, ele só trabalha com 5 linhas e 4 espaços. Então, o que acontece é o seguinte, como é que eu conseguiria representar toda essa variedade de notas em 5 linhas e 4 espaços? Para isso é que eu uso a clave.
certo? Eu vou trabalhar com regiões. Então, só para adiantar um pouquinho aqui, sim, nesse curso aqui você vai entender tudo perfeitamente. E lembrando, existe a possibilidade, se você tem alguma dúvida, chega lá no Hotmart, escreve para a gente que a sua dúvida vai ser esclarecida sem problema algum, beleza? A última propriedade que a gente vai falar aqui agora é justamente a propriedade da duração. A duração é que vai, na partitura, ser escrita através daquelas notinhas, daquelas figuras musicais. A bolinha, para quem já conhece a terminologia um pouco, a semibreve, a semínima, essas coisas. Mas as notinhas musicais, certo? Como a gente costuma conhecer aquilo, isso determina a duração de cada som, certo? Eu posso, por exemplo, tocar uma nota Dó muito longa, ou eu posso tocar uma nota Dó curtíssima, certo? Isso vai ser representado na partitura de forma diferente. As figuras musicais que a gente vai conhecer bem nos próximos módulos, elas é que vão determinar a duração de cada som. Agora, uma coisa que é interessante a gente pensar também. A duração eu sempre deixo por último para trabalhar, porque dessas propriedades todas que eu acabei de falar, timbre, intensidade, altura e duração, a duração eu também consigo associá-la ao silêncio, à pausa. E isso é importantíssimo na música. Em que sentido? A gente precisa também saber a determinada duração de um determinado tempo que o músico não vai tocar. Para ele depois, quando começar a tocar, ele começar, imagine, num grupo de 6 pessoas, de 8 pessoas, de 80 pessoas numa orquestra. Se cada pessoa fosse tocar o que está escrito ali sem se preocupar com o momento exato de tocar. Então, com relação à duração, a gente também vai ver que a duração das pausas, ou seja, dos silêncios, também é bastante importante. Não é isso mesmo? Então, para a gente resumir aqui esse módulo, a gente trabalhou as 4 propriedades que são características de todos os sons. Quando eu estava explicando uma para você aqui, as outras 3 também estavam acontecendo, não tem para onde correr, certo? Quando a gente, por exemplo, isso aqui é um som curto, com relação à duração, é um som com altura indefinida, porque não tem uma nota, é um som não vou dizer que é um som forte, porque eu não bati a palma muito forte, mas é um som médio, certo? Com relação à intensidade. E com relação ao timbre, é um som de palma, 2 mãos se batendo, certo? Então o que acontece? Todo som ele tem essas 4 características. E é importante a gente trabalhar isso, por quê? Porque na partitura a gente precisa representar isso de forma bem clara para quem vai tocar, para quem vai executar aquilo ali. O timbre e a intensidade a gente viu que são descritos mesmo. Piano, violino, viola, violoncelo, aparece ali no início da peça dito qual é o instrumento que vai tocar aquilo ali, que vai produzir aquilo que está escrito para adiante. A intensidade, a gente viu também, letra P, letra F, FF, PP, isso também vai estar escrito de forma taxativa ali, vai estar descrito ali na partitura. O nosso trabalho, portanto, para identificar uma melodia, uma harmonia, vai estar com as 2 propriedades que eu falei por último, que são altura e duração. A altura a gente já viu que quanto mais para cima no pentagrama, mais aguda ela vai estar, quanto mais para baixo, mais grave ela vai estar. E a duração vai se referir àquelas figuras musicais, ou seja, como as notas elas são escritas, como a semibreve, como a semínima, como a mínima, como a colcheia, como a semicolcheia. Não se preocupe, porque isso aqui é apenas o início desse curso incrível que você adquiriu, beleza?
E eu quero lhe pedir o seguinte, sempre que você for concluir o seu estudo daquele dia, a gente viu aqui que a gente tem 17 módulos. Portanto, com 17 dias você cumpre esse curso, se você quiser, certo? Sempre que você estiver concluindo os seus estudos, faça os exercícios que estão no módulo de exercício. Porque aí você vai assimilar, você vai fixar aquilo ali de forma muito, muito, muito mais profunda. Beleza? Então faça os exercícios do módulo 1 agora. E depois, amanhã, a gente se vê para o módulo 2. Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar, hein? Valeu. Uau! Até mais. Que aula, hein? Super aula, super aula, super aula. E aí, só para que vocês possam ver, ó, aqui no... Eu já tenho aberto aqui o caderno de exercícios, tá? Que vem aqui primeiro. A gente dividiu, né, em módulos. Como o curso ele tem 17 módulos, a gente colocou os exercícios de 1 a 7 aqui nesse primeiro caderno de exercício. Então, os exercícios, vê só como são. Quais são as propriedades do som? Aí a gente aprendeu, né? Timbre, intensidade, duração e altura. Responda qual a propriedade que mais se adequa a cada afirmação. Determina a dinâmica da música. Bom, essa aqui a gente viu que é justamente a intensidade. Nos permite reconhecer uma fonte sonora. Esse aqui é o timbre. Propriedade que também se aplica ao silêncio. Opa, essa aqui a gente viu que é a duração. É responsável pelas notas e pelos ruídos. Essa aqui é a altura, né? Alturas definidas são as notas e alturas indefinidas são os ruídos, né? Frequências indefinidas, frequências definidas, altura. Utiliza termos como pianíssimo e fortíssimo. Opa, esse aqui é o da dinâmica, então se é o da dinâmica, é o da intensidade. É responsável por sons mais longos e mais curtos. Duração. Se relaciona a termos como agudo e grave. Esse aqui é o da altura, né? A gente viu, quanto mais alto no pentagrama está a nota mais aguda, quanto mais baixo no pentagrama, mais grave. Nos permite distinguir o som de um violino do som de um trompete. O timbre, né? Que a gente reconhece a fonte sonora. Massa, né? E aí depois, exercício do módulo 2. E aí tem aqui, módulo 2, a gente já começa a trabalhar com vizinhos, reconhecimento aqui no pentagrama, ainda sem clave, mas só para a gente trabalhar a ideia dos vizinhos. Aí depois sim, no módulo 4, a gente começa a trabalhar com a clave de sol, e também a gente começa a trabalhar com a clave de fá, certo? Identificando os vizinhos. Aí depois no módulo 5, ó, intervalos ascendentes, intervalos descendentes. Muito completo, é demais. E aí no módulo 6 a gente começa a ver aquilo que eu falei, né, que está ligado à duração dos sons. Então a gente tem, ó, semibreve, a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. E a gente tem também o desenho das pausas dessas figuras, certo? As partes das figuras, ó. Então, o que que a gente tem aqui, ó, certo? Aqui é justamente para você colocar o nomezinho aqui. E aqui para você colocar o nome. Pô, Carlinhos, mas e aí? Como é que eu vou saber se isso está certo? É claro que aqui no final a gente tem as respostas. Respostas no módulo 1. Timbre, intensidade, duração, altura. Que é esse aqui a gente fez. Vamos ver aquele ali, ó, das partes. Tudo respondido, tudo certinho, para que você possa acompanhar direitinho. Olha lá. Cabeça, haste, colchete. E aqui na ideia da relação dobro-metade, a gente tem isso aqui, né? Muito bacana. Claro, se você quiser conhecer o curso, você pode vir aqui no meu site, carlosveigafilho.com.br. Tem aqui, ó, no menu, a gente tem aqui os cursos. Os cursos eles estão atualmente, ó, em promoção por tempo limitado, certo? E aí você vai procurar aqui o da teoria musical. E aí quando você clica aqui, ó, conheça o curso, aí você vai para a página que descreve direitinho aqui, certo? O curso, que você já viu um pedacinho, ó, o preço de hoje está esse aqui,
certo? 12 vezes de R$19,66, certo? Então tá bem interessante. E se você não gostar, claro que você pode pedir seu dinheiro de volta. Se por algum motivo você achar que não é para você, você pode pedir que volta, certo? Então aqui a gente explica. Mas eu vou eventualmente também mostrar um pouco do curso, né, para que as pessoas vejam que é bem interessante. Olha só, o material didático, você acessa, né, a plataforma. A gente tem os vídeos, os podcasts, os e-books e os exercícios. E aí tem, bom, enfim, você pode conhecer aqui mais. Massa, né? E aqui também, se você vem por aqui, ó, você na página principal, você tem aqui os cursos. Tem essa, você pode navegar aqui para um lado para o outro, mas ele está aqui, teoria musical, objetiva e prática. Você vai também para essa mesma página que estava aqui. E aí, se você tiver a fim de fazer a sua inscrição, você clica aqui e vai lá para o Hotmart. Pronto, aqui você preenche seus dados, escolhe como você vai pagar. 12 parcelas de R$20, eu acho que tá bem acessível, tá? E eu acho que vai fazer realmente uma diferença muito grande para as pessoas que tiverem com vontade, né, de desenvolver um pouquinho mais. Claro que aqui, eu volto sempre a dizer, né? Claro que aqui no YouTube eu falo sobre tudo isso. Mas no curso você tem todo esse material organizado para que você possa ir fazendo ali na sequência, no passo a passo. E tem os exercícios, e tem os podcasts, e tem tudo isso para que você, né? Como eu falei ali, se você fizer um módulo desse por dia e você viu que não é nada muito complicado de cumprir, né? Claro que vai chegar ali na frente que as coisas vão ficando um pouco mais complexas, então vai levar um pouquinho mais de tempo. Esse módulo 1 ele é bem direto, no sentido de você ouvir, né, assistir o vídeo e perceber ali, né, entender quais são as 4 propriedades do som e ver como aquilo é importante, porque na representação da partitura a gente tem ali tudo aquilo representado o tempo todo, certo? Então, esse do módulo 1 é mais fácil da gente assimilar o conteúdo. À medida que vai passando, vai ficando mais denso, mais denso, mais denso. Mas o que acontece é o seguinte, uma vez que você tem esse conhecimento, o seu rendimento daí para frente vai contar, vai aumentar e vai ser para o resto da sua vida. Porque olha quanta informação você vai adquirir ali ao longo de 17, 20, 30 ou 40 dias, não importa quanto tempo você vai fazer. O importante é que você faça bem feito, que você realmente aproveite aquilo. A minha segunda graduação, que foi justamente a graduação em música, eu levei praticamente 10 anos para concluir. Mas não era desleixo, não era porque eu tinha dificuldade, não era nada disso, era muito pelo contrário. Eu tinha facilidade e eu já trabalhava. Muitas vezes eu precisei viajar para tocar, certo? E eu chegava para o professor e falava assim, professor, eu vou precisar me ausentar por 2 meses, vou passar um tempo fora tocando e eu não quero pedir para você para depois eu chegar aqui e fazer uma prova para eu ser aprovado, não. Eu quero aproveitar a disciplina. Então eu estou trancando a disciplina aqui agora, certo? E aí no próximo semestre eu volto a estudar com você. Conversava com ele, explicava o motivo e realmente no final das contas o meu currículo, né, o meu histórico escolar lá na UFBA, ao final foi uma das pessoas, eu fui uma das pessoas que mais se destacou lá no curso. Mesmo que esse curso tenha levado 10 anos, mas era a minha condição ali de aproveitar ao máximo, certo? Então acho que é por aí que a gente tem que ir. Beleza? Então espero que você tenha curtido e que você, né, se for interessante para você, você opte por adquirir esse curso. E aproveita para conhecer os outros cursos também, que eu eventualmente vou mostrar por aqui. Beleza? É isso aí, moçada. Obrigadíssimo, um forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu, até mais.